paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 17 de 1 Crônicas é um dos mais importantes do livro, pois narra a aliança davídica ou aliança do templo, uma das promessas mais significativas de Deus na história de Israel. Davi expressa o desejo de construir um templo para Deus, mas Deus, por meio do profeta Natã, responde com uma promessa que vai muito além de um edifício físico, a promessa de uma dinastia eterna e de um reino para sempre. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu: Faze o que o teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai e diz a Davi, meu servo: Eis o que diz o Senhor: Não és tu que me construirás a casa em que habitarei. Nunca habitarei numa casa desde o dia em que fiz sair Israel do Egito até hoje, mas tenho estado de tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo em que viajei com todo Israel, jamais propus essa questão a algum dos juízes de Israel, as quais encarregara de apacentar meu povo. Porque não me edificais uma casa de cedro? Agora dirás a meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas, para ser o chefe de meu povo de Israel. Em toda parte a que foste, estive contigo, exterminei diante de ti teus inimigos, e dei-te um nome igual ao dos grandes da terra. Dei um lugar a meu povo de Israel e o fixei. Ele está estabelecido e não será mais inquietado, e os iníquos não mais o oprimirão como outrora, como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-se a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, num de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele que me construirá uma casa e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai, ele será para mim um filho, e nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de mim. Eu estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Então Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E que é minha casa para que me façais chegar ao que sou? E é ainda pouco a vossos olhos, ó Deus. Falastes da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhastes para mim como a um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poder vos ia dizer, Davi, sobre a honra que fazes ao vosso servo? Vós conheceis o vosso servo. Senhor, é por causa de vosso servo e segundo o impulso de vosso coração que executastes todas essas grandes coisas para las revelar. Senhor, ninguém é semelhante a vós, e conforme tudo o que ouvimos dizer, não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, o qual seu Deus veio redimir para dele fazer seu povo, para vos fazer célebre por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante de vosso povo que redimistes do Egito? De Israel fizestes vosso povo para sempre. E vós, Senhor, tornaste-vos seu Deus. E agora, Senhor, possa a palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente? Fazei como disseste, que ela subsista, então vosso nome será eternamente exaltado. E disse-á o Senhor dos Exércitos: É o Deus de Israel, é um Deus para Israel. E que seja sólida diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque fostes vós mesmos, ó meu Deus, que revelastes a vosso servo que lhe constituireis uma casa. Eis porque vosso servo ousa dirigir-vos esta prece. Agora, Senhor, vós sois Deus, e dissestes a vosso servo essa palavra agradável.
Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós, porque o que abençoais, Senhor, é para sempre bendito. Em resumo, 1 Crônicas 18 destaca a capacidade militar e política de Davi, mas acima de tudo, o favor divino sobre seu reinado. As vitórias sobre Filisteia, Moabe, Soba e Edom mostram que Davi estava cumprindo a promessa de Deus de dar a Israel domínio sobre seus inimigos. A coleta de vastos tesouros dos povos subjugados é crucial, pois esses recursos consagrados ao Senhor seriam a base material para a futura construção do templo por Salomão. A descrição da administração justa de Davi reforça sua imagem como um rei ideal e um instrumento da vontade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu, arrebatou de suas mãos Gete e suas cidades anexas. Em seguida, derrotou os moabitas, que se tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. Davi venceu em seguida Adarezer, rei de Soba, em Amate, quando estava a caminho para estabelecer seu domínio sobre as margens do Eufrate. Davi tomou-lhe 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Cortou os charretes de todos os cavalos de Tiro e deles conservou somente 100. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Adarezer, rei de Soba. Davi matou 22.000 dele. Em seguida, estabeleceu guarnições na Síria de Damasco. Os sírios tornaram-se seus vassalos e lhe pagaram tributo. Assim o Senhor lhe dava vitória onde quer que fosse. Davi apoderou-se dos escudos de ouro com os quais se cobriu os servos de Adarezer e os transportou para Jerusalém. Em Tebate e em Cum, cidades de Adarezer, tomou ainda Davi grandes quantidades de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha desfeito todo o exército de Adarezer, rei de Soba, enviou-lhe Adorão, seu filho, para saudá-lo e felicitá-lo por ter atacado Adarezer e por tê-lo vencido, porque Tou estava em contínua guerra com Adarezer. Enviou-lhe também toda espécie de vasos de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata, que tinha tomado de todas as nações pagãs, em Edom, em Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e de Amaleque. Abissai, filho de Sárvia, derrotou-os idumeus no Vale do Sal. Eram 18.000. Colocou guarnições em Edom, e todo Edom ficou sujeito a Davi. O Senhor dava vitória a Davi onde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Sadoque, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatá, eram sacerdotes. Susa era secretário. Banaias, filho de Jojada, era chefe dos Sereteus e dos Feleteus. E os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. O capítulo 9 de 1 Crônicas narra uma série de eventos que levam a um conflito militar significativo entre Israel e uma coalizão de amonitas e arameus. Davi demonstra boa vontade inicial para com os amonitas, mas um ato de grande desrespeito de sua parte desencadeia uma guerra em larga escala, na qual o exército de Davi, liderado por Joabe e Abissai, obtém vitórias decisivas. 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: Eu mostrarei afeto benigno a Anon, filho de Naás, porque seu pai o mostrou para comigo. E Davi confiou-lhe por meio de mensageiros suas condolências por causa da morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, junto de Anon, para o consolarem, os chefes dos Amonitas disseram: Pensas que é para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar-lhe a ruína, que seus servos vieram à tua casa? Anon então prendeu os servos de Davi, raspou-os e lhes cortou as vestes a meia altura, até o alto das coxas. Em seguida despediu-os. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhe homens ao encontro, pois estavam sumamente confundidos. O rei mandava-lhe dizer:
Ficai em Jericó, esperando que vossa barba cresça, em seguida voltai. Viram os amonitas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então Hanão e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Medaba, enquanto os amonitas, deixando suas cidades, se reuniam e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra ele Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre o escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Colocou sobre o comando de seu irmão Abissai o resto do povo para fazer frente aos amonitas e disse: se os sírios forem mais fortes que eu, virás em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Sê forte, combate valentemente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe parecer bom. Joabe, pois, avançou com o exército que o acompanhava ao encontro dos sírios para travar o combate, e estes fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram eles próprios diante de Abissai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. E Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Adarezé, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a ele e preparou-se para atacá-los, colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram um combate contra ele, mas fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 soldados de infantaria, e matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de Adarezé, vendo-se vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e sujeitaram-se a ele, e os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas. Este trecho de Atos dos Apóstolos é o clímax e a conclusão dramática do discurso de Estevão diante do Sinédrio, que leva diretamente ao seu martírio. Após uma longa retrospectiva histórica que destacou a rebeldia de Israel, Estevão lança uma acusação contundente contra seus acusadores, que se torna a causa imediata de sua execução. Sua visão do céu e suas últimas palavras ecoam as de Jesus, apresentando como o primeiro mártir cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 51 ao 60. Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardaste. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, tamparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo, e apedrejava Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Postos de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhe leves em conta este pecado. A estas palavras expirou. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 1 ao 13. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito.
Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhe Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Ora, havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhe anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando, estupefato, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Em resumo, o Salmo 66 é uma oração missionária. Ele expressa o desejo de que a bênção e a graça de Deus sobre o seu povo sirvam como um farol para as nações. A prosperidade e a demonstração da bondade de Deus em Israel são vistas como o meio pelo qual todas as nações verão a salvação de Deus e se curvarão em louvor diante de seu governo justo. É um salmo de esperança na expansão global do conhecimento de Deus e da sua adoração. Salmo 66. Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Alegre-se e exultem as nações, porquanto com equidade regeis os povos e dirigi as nações sobre a terra. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. A terra deu o seu fruto, abençoou-nos o Senhor nosso Deus. Sim, que Deus nos abençoe e que o reverencie até os confins da terra. Esse trecho de sabedoria continua a glorificar a sabedoria divina, apresentando-a como uma entidade ativa, acessível e desejável, em contraste com a advertência aos governantes do trecho anterior. Aqui o foco é a recompensa de buscar a sabedoria e os caminhos para alcançá-la, culminando na ideia de que seu verdadeiro objetivo é o reino de Deus. Livro de Sabedoria, capítulo 6, dos versículos 12 ao 21. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Faze-la objeto de seus pensamentos. É a prudência perfeita. E quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela. Ela lhes aparece nos caminhos, cheia de benevolência, e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos. Porque verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus. Assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. Se, pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria e reinareis eternamente. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.